Qual é a ideia do PAC? A ideia é a seguinte: eu já trabalhei em setor de licitações no MP, já trabalhei no TCE, e em ambos os lugares a sensação que eu tinha era a seguinte: eu era um bombeiro, vivia apagando incêndio. Mas como assim, Eduardo, vivia apagando incêndio? Chegava um processo para licitar limpeza, a gente corria para fazer o edital de limpeza. No meio desse edital, chegava um processo para comprar medicamento. Opa, pega outra equipe, vai fazer o edital para comprar medicamento. Quando você acha que você já está super assoberbado, caramba, chegou agora para fazer edital de vigilância. Então, você vive apagando incêndio. E a gente não quer isso. E à medida que eu faço PAC, eu quero o quê? Eu quero sair dessa situação 1, inadequada, e eu quero ir para uma situação 2, que é essa situação aqui, olha. Eu quero planejar com antecedência, eu quero fazer um trabalho em equipe, tanto que no governo federal existe a equipe de planejamento, justamente para que, com antecedência, eu consiga pegar aquele processo, abrir o processo administrativo, fazer os instrumentos de planejamento em equipe, para quando chegar na data, eu tenha o objeto já contratado. Então, o PAC ele permite essa mudança de paradigma nas contratações públicas, ou seja, o que eu mais escuto hoje é o pessoal falando, mas não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer o ETP, a contratação é para ontem. Gente, com o PAC, isso aí tem que acabar. Porque, vamos lá, dentro do PAC, hoje, na forma como está no regulamento federal, eu digo no PAC quais são as necessidades que eu tenho para o exercício seguinte e quando eu preciso atender essa necessidade. Então, vamos lá. Se eu tenho um contrato hoje de limpeza e eu vejo que esse contrato vai acabar em agosto de 2022, significa que eu tenho que abrir um processo administrativo a tempo de, em agosto, ter feito a licitação, ter a licitação homologada com uma empresa já para dar continuidade naquele serviço. Se eu sei, e nós fizemos um mapeamento de processos no TCE, se eu sei que eu levo, em média, 6 meses para fazer uma contratação, significa que se eu preciso ter a empresa disponível lá em agosto, eu preciso abrir esse processo no máximo em fevereiro. E aí eu consigo fazer o trabalho com a calma necessária para fazer um bom planejamento e licitar bem aquele contrato. Tudo bem? Agora, vamos falar do Plano Anual de Contratações. Plano Anual de Contratações, artigo 12, inciso 7º. Que história é essa, né? Plano Anual de Contratações, conhecido como PAC. Não é aquele PAC das obras lá do passado, não. PAC, Plano Anual de Contratações. Olha, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, olha a palavrinha aí, olha, poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações sob sua competência, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Então, vamos entender o que é o plano de contratações anual. O plano de contratações anual é um documento que vai ser elaborado pela administração pública, no qual eu estou no exercício de 2021, e nesse documento eu vou fazer um levantamento das necessidades de contratação para o exercício seguinte, para 2022. Ou seja, é um planejamento das contratações que eu preciso fazer no exercício seguinte. E esse planejamento, ele vai ser feito de forma que, primeiro, eu consiga alinhar as minhas necessidades com o meu planejamento estratégico. Segundo, uma vez que eu faço, nesse exercício, um planejamento de tudo que eu vou precisar contratar no exercício seguinte, eu consigo fazer uma estimativa por alto de preço. E aí, então, essa estimativa vai subsidiar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Por isso que os prazos do PAC têm que casar, eles precisam casar com os prazos para envio da proposta de orçamento anual. Tá? Então, a ideia é eu fazer um planejamento. Aí a gente começa a pensar, poxa, mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de planejamento. Será que vai dar certo? Isso já acontece no governo federal. Como eu falei, desde 2019, no âmbito do governo federal, é obrigatória a adoção do PAC, por força da Instrução Normativa 01 de 2019.
eles criaram um sistema PGC, gerenciador lá de contratações, e todos os órgãos públicos fazem, em um determinado período do ano, o levantamento de suas necessidades de contratação para o exercício seguinte. E olha que bacana, no regulamento federal, inclusive, esse PAC ele vai gerar um calendário de licitações, de forma que o órgão público vai começar o exercício sabendo, em cada mês, quais as licitações que ele precisa fazer. Tá? Então, o Plano Anual de Contratações é justamente para melhorar o processo de contratação, para que eu possa planejar com antecedência e para que eu tenha a certeza de que aquelas contratações que eu vou realizar estão em consonância tanto com o meu planejamento estratégico quanto com o meu planejamento orçamentário. O plano de contratações anual ele deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Só lembrando que o sítio eletrônico oficial é o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Agora, vamos parar para analisar um pouquinho. Vamos pensar aqui, TCE. TCE resolveu fazer o seu plano anual de contratações. Na época a gente fez, inclusive em 2018 para 2019, a gente fez o PA, chamamos de PA, Plano Anual de Aquisições. Então, TCE resolveu fazer o seu PAC. Beleza. Estou em 2021. Em 2021, eu levantei as necessidades de todos os setores do TCE, todos os setores se manifestaram. Aí a Coordenadoria de Licitações juntou toda essa demanda e consolidou isso no PAC. E aí publicou isso. Qual é o grande ponto positivo de nós publicarmos o PAC? Vamos pensar pelo lado das empresas. Se eu tiver os órgãos públicos alimentando o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, se eu tiver os órgãos públicos fazendo os seus PACs e colocando lá no PNCP, olha que bacana, a empresa que vende para o governo, ela vai poder, ainda em 2021, entrar no PNCP e já olhar os PACs de vários órgãos para ver quem é que vai fazer licitação para o objeto dela. E ela pode se preparar com antecedência para entregar melhor isso para a administração. Então, o PAC ele é ótimo para a administração e ele é maravilhoso para as empresas. Tá? Tem os dois lados da moeda aí. O PAC é bem interessante. Aí o Marcos Paulo coloca aqui, olha. Este PAC, então, seria semelhante à LDO, que subsidia a PELOA para o exercício seguinte. Logo, o PAC 2022 poderia já estar alinhado à LDO. Exatamente isso. Tá? A ideia é essa. Se a gente pegar, olha, um ponto importante, tá? Um ponto importante, eu vou voltar aqui, ó, vou voltar um pouquinho. A Lei 14.133, ela estabelece normas gerais. E como eu disse para vocês lá na aula passada, a lei nova, ela joga a responsabilidade para os entes federativos fazerem seus próprios regulamentos em vários pontos da lei. Então, olha, por que eu voltei nesse slide aqui? Porque está escrito aqui, os entes federativos poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual. Daqui a gente extrai duas informações importantes. O poderão significa que eu tenho uma faculdade, ou seja, o município pode fazer ou não. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, que aquele município, aquele estado que tenha interesse em fazer um PAC, ele precisa regulamentar, porque a Lei 14.133, ela só fala isso aí. Só que eu preciso saber como é que vai ser operacionalizado o PAC. Isso quem vai dizer é o próprio município, no seu decreto, é o próprio estado, no seu regulamento. Por isso, a lei geral, a 14.133, ela joga a responsabilidade de operacionalização para quem realmente vai atuar. Porque a ideia é que cada regulamento contemple as especificidades locais. Por isso, a lei, ela, no meu ponto de vista também, ela é inteligente nisso aí, porque vários pontos que dependem das especificidades locais, ela joga a bola, ela joga a responsabilidade lá para o município ou para o estado, do ente federativo. Tudo bem? E aí, continuando aqui, qual é